Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Hoje a aula vai ser sobre um termo bastante usado, que é o etc. Mas você sabia que não podemos usar esse termo sem nenhum critério? Há regras para o uso correto do etc. E é o que você vai aprender na aula de hoje. Então fica até o fim do vídeo para você não errar mais o emprego do etc. Beleza? O etc. é a abreviatura da expressão em latim etc., que significa e as demais coisas, e assim por diante. Deve-se sempre utilizar um ponto depois do termo, beleza? O etc. só deve ser usado quando os termos que ele substitui podem ser facilmente recuperados no texto. Veja no exemplo: a notícia de sua prisão foi noticiada pelos principais jornais do país, como o Globo, Jornal do Brasil, etc. Veja que o termo etc. foi empregado corretamente nessa frase. Compreendemos que os outros jornais, como Folha de São Paulo e O Dia, estão implícitos no etc. Os outros jornais não citados são facilmente recuperáveis. Quando isso ocorrer, é correto usar o etc. Beleza? Agora observe o exemplo. Muitos pais não sabem como falar aos filhos problemas relacionados à droga, ao sexo, etc. Você acha que o emprego do etc. está correto nessa frase? Se você respondeu que não, parabéns, você acertou. Nesse caso, devemos evitar o uso do etc., uma vez que não é possível saber quais seriam os outros problemas que os pais têm dificuldade em tratar aos filhos. Então fica difícil recuperar os termos não citados, por isso o uso do etc. está incorreto nesse exemplo, ok? Também não é correto usar a conjunção e antes do etc., pois no termo etc. já existe esse conectivo, uma vez que significa e as demais coisas e assim por diante. Então é desnecessário usar o conectivo e antes do etc, beleza? E vírgula antes do etc, será que é correto? Nesse caso é facultativo o uso da vírgula antes do etc. Alguns gramáticos não aceitam o uso da vírgula antes do etc, uma vez que no termo já está incluso o conectivo e, como vimos no exemplo anterior. Já para outros gramáticos, é necessário o uso da vírgula antes do etc., pois o elemento passou a indicar um termo enumerativo. Então fica com você usar ou não a vírgula antes do etc. O ideal é você manter um padrão. Se escolher usar vírgula, continuar assim durante todo o texto. Se optar por não usar, a mesma coisa, seguir um padrão, ok? E as reticências depois do etc. Será que é correto? Não é correto usar reticências depois do etc., já que ambos indicam que a enumeração é exemplificada. As reticências e o etc. têm funções parecidas. Ou você usa as reticências ou o etc., nunca os dois juntos, beleza? Veja o exemplo. Adorei nosso passeio. Visitamos museus, bibliotecas, parques, etc. No exemplo, optou-se por usar o etc. para indicar os demais locais visitados. Está correto, pois não usou as reticências, ok? E por fim, mais uma regra. Não é correto colocar outro ponto depois do etc. para finalizar a frase. Esse ponto depois do etc. já serve como ponto final. Veja o exemplo. Comprei banana, maçã, laranja, etc. Aqui a frase está correta, não usou outro ponto para finalizar. O ponto do etc. já cumpre essa função, beleza? Então esses são alguns critérios para o uso correto do etc. Espero que você tenha compreendido e tenha sucesso em seus estudos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Deixe seu like se você gostou da aula, deixe seu comentário, dúvidas e não se esqueça de compartilhar esta aula com seus colegas para ajudá-los também. E até mais, tchau!